Você conhece o Cavaleiro da Lua? There's chaos in you. Embrace it. Fala galera, eu sou o Tom e hoje vamos falar sobre esse herói que acaba de ganhar sua série exclusiva. Mas antes disso, roda a vinheta! O personagem possui muitas histórias e traz diversos elementos que serão inovadores para a Marvel Studios. Por isso, eu fiz esse vídeo para contar um pouco da história desse herói que pode ser desconhecido por muitas pessoas. Criado em 1975 por Doug Moench e Don Perlin nas páginas de Werewolf by Night 32, no Brasil, ele foi publicado pela primeira vez na Rio Graphic Editora no início dos anos 80 e ganhou o nome de Lunar, o Cavaleiro Prata, e começou a ser chamado de Cavaleiro da Lua, a forma correta de se falar, quando passou para a editora Abril. Nascido em Chicago, Mark Spector é o filho de um rabino, Eliezer Spector, que fugiu da Europa por conta da perseguição feita pelos nazistas lá durante a Segunda Guerra Mundial. Ele cresceu em um bairro muito pobre da cidade de Chicago e nunca conseguiu entender por que seu pai era alvo de tanta discriminação. Nos anos finais de sua infância, Spector descobriu que um amigo próximo de sua família, um rabino chamado Itz Perlman, era na verdade um desertor nazista, que seria um serial killer de judeus. Meu Deus! O instinto lutador do herói surgiu pela primeira vez após tentar fugir de uma tentativa de assassinato de Perlman, que mais tarde sumiu sem deixar rastros. E por conta desse evento traumático, Spector desenvolveu o conhecido transtorno de múltiplas personalidades e logo de início adotou duas personalidades, que nós veremos um pouquinho mais à frente. E por conta disso, foi internado em um hospital psiquiátrico por seu pai. E foi nessa época que a entidade egípcia Kenosho entrou em contato com o personagem e disse ser o seu verdadeiro progenitor. Duas personalidades só. Eu aqui com 72 e ele lá só com duas. Inclusive eu nem sei qual é a personalidade que eu estou usando agora. Será que é 34? Ou é 27, hein? Eu acho que é a 15. Spector decidiu se alistar para o exército, mas foi dispensado do serviço militar por conta de seu comportamento bizarro. E mais tarde se juntou à CIA, mas também logo deixou a agência secreta após algum tempinho. Foi nessa época que conheceu seu amigo French Dunshap e os dois se tornaram soldados de aluguéis, partindo em busca de missões cada vez mais gloriosas e também mortais, viajando por todo o globo terrestre. Em uma dessas viagens, ele vai parar no Egito, onde é traído por um de seus colegas de missão, Raul Bushman, e acaba sendo morto aos pés de uma estátua peculiar. Trata-se de uma figura de Kenosho, o deus egípcio da lua e da vingança. A divindade se apieda do morto moribundo e decide ressuscitá-lo. Transformando Mark em seu campeão, um lutador e vingador em prol dos mais fracos. E nascia assim o Cavaleiro da Lua. O personagem retornou aos Estados Unidos, onde contava com a ajuda de vários aliados importantes. Um deles é o French e a sua amante Marlene Aurauni. Eles ajudaram o nosso herói a criar o seu traje, o seu equipamento e a sua personalidade. E em suas aventuras, ele desenvolve algumas identidades secretas para poder se afastar da vida de mercenário e também ficar mais próximo do submundo criminoso. Em sua primeira história nas HQs, ele é contratado pelo Comitê, uma organização nefasta que deseja caçar Jack Russell, o anti-herói conhecido como Lobisomem. Originalmente, isso leva a um confronto entre Mark e Jack, mas os dois acabam percebendo que precisam se aliar para deter a organização criminosa. Eventualmente, os dois se tornam aliados, embora se enfrentem de vez em quando. Algum tempo mais tarde, ele se juntou temporariamente aos Defensores e acabou conhecendo o Homem-Aranha,
após os dois se unirem para derrotar o Saqueador Mascarado. Spector também já foi integrante dos Vingadores da costa oeste dos Estados Unidos. O Cavaleiro da Lua também precisou ser ressuscitado uma segunda vez por Khonshu após ser morto em uma explosão. Tudo isso para se vingar de Seth Palkton, responsável por essa segunda morte. O herói também já precisou forjar a sua morte. Morreu! Isso tudo após Norman Osborn mandar os Thunderbolts tirarem a sua vida e teve que usar a personalidade de Jack Lockley por um bom tempo. Após a derrota do vilão durante a ocupação de Asgard, o Capitão América reorganizou os Vingadores e chamou o Cavaleiro da Lua para ser parte dos Vingadores Secretos. Durante o confronto Vingadores vs X-Men, Spector decidiu se aliar aos Vingadores e teve que ficar de olho nos alunos da escola de Jean Grey. Um dos traços que torna Mark Spector diferente de todos os outros personagens da Marvel, ou até mesmo dos quadrinhos de sua forma geral, é a sua maior fraqueza. Ele possui distúrbios psicológicos severos, incluindo o transtorno dissociativo de personalidade. E isso basicamente significa que ele possui múltiplas personalidades que aparecem cada vez que ele requer que uma delas se manifeste. No início de suas histórias, ele ficava dividido entre 3 personalidades distintas. O mercenário Mark Spector, que é a sua personalidade base, o milionário playboy Steven Grant e o taxista noturno Jake Lockley. E com o tempo, ele foi incorporando outras personalidades, embora essas 3 primeiras sejam as únicas que continuam sendo retratadas até hoje. Em uma fase, ele chegou a usar diferentes trajes para ser o Cavaleiro da Lua e o Senhor Cavaleiro da Lua. E tudo isso torna a história do personagem muito rica e interessante, uma vez que nunca sabemos se Mark de fato é o avatar de Khonshu ou se tudo não passa de problemas psicológicos causados pelo seu transtorno. Isso é muito bem explorado em Moon Knight Volume 8, a HQ que mostra Mark Spector preso num sanatório e é obrigado a aceitar que todas as aventuras que viveu não passavam de delírios. Sabemos também que parte dessa loucura se deve à própria influência de Khonshu na vida de Mark. O deus é conhecido por ter 4 faces: o descobridor, o acolhedor, o defensor e o vigia. Suspeita-se que Spector estava entre esses ciclos através dessas personalidades, o que faz ficar ainda mais imerso em seus próprios problemas psiquiátricos, quase como se fosse Khonshu um catalisador para tudo isso. Por conta desse seu estado mental, é um pouco difícil precisar os poderes e as habilidades exatas do herói, já que o próprio Mark Spector não é uma fonte muito confiável, não é mesmo? Mas até onde se sabe, o Cavaleiro da Lua tem as seguintes habilidades: piloto de avião experiente, detetive, atirador de primeira, especialista em armas, boxeador, resistente à dor e à telepatia. E ele também já teve força e imortabilidade. Nas HQs, o Cavaleiro da Lua possui uma renca de inimigos, e eles podem acabar dando as caras no universo cinematográfico da Marvel. Poucos deles são verdadeiramente memoráveis, mas separei aqui 3 que podem merecer algum destaque. O primeiro deles é o Lobisomem, que já o citamos acima. Jacob Russoff era um homem amaldiçoado, que acabou se tornando uma criatura licantropa. Ele inicialmente luta contra a transformação, mas ele acaba abraçando e se torna uma espécie de anti-herói, usando a selvageria e a imponência de sua forma animal para colocar medo nos inimigos. Ele, o Cavaleiro da Lua, possui uma dinâmica bem interessante de se entender, uma espécie de amigos e rivais. Outro vilão já citado que é muito importante na história de Mark é Raoul Bushman, um mercenário vindo de um pequeno país na África que ficou famoso por ser muito efetivo em sua área de trabalho, ainda mesmo que fosse completamente inescrupuloso e mentalmente instável. Ele acaba abandonando Mark Spector para morrer aos pés da estátua de Khonshu, e os dois acabam se reencontrando algumas vezes ao longo dos anos. A terceira vilã memorável é Scarlet Facineira, uma anti-heroína conhecida como a Dama do Vitral. Facineira era uma freira que decidiu seguir no rumo do vigilantismo após ser forçada a executar o próprio filho.
muito violenta e incontrolável, ela acaba entrando em embates com o espectro ao longo dos anos, chegando a tentar matá-lo em algumas dessas vezes. E muita gente diz que o Cavaleiro da Lua é o Batman da Marvel. Bem, tem algumas semelhanças. Eles são ricos, não têm poderes, trabalham com equipamentos, são vigilantes noturnos, mas as semelhanças só ficam por aí. Tem muita coisa de diferente entre o Batman e o Cavaleiro da Lua. E na quarta-feira foi lançada a série do Cavaleiro da Lua no Disney Plus. Ela está sendo protagonizada pelo ator Oscar Isaac. The voices in your head. E ele já está bem acostumado com o mundo geek. Afinal de contas, ele fez Paul Dameron em Star Wars. E também fez Apocalipse em X-Men Apocalipse. Everything they built will fall, and from the ashes of their world, we'll build a better one. E para quem não viu ainda, o primeiro episódio já está disponível na plataforma. E ele está incrível. Quando acabarem aqui, corram direto para lá para assistir. E esse foi um breve histórico do nosso herói Cavaleiro da Lua. O que nós esperamos é que a série seja mais fiel possível às HQs. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilha com geral. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma informação. E também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, lá no Instagram e no TikTok também. É isso aí. Valeu, galera!